Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um Nerd Fiction. E hoje, as oportunidades perdidas pela trilogia Disney de Star Wars. Bem, turma, Star Wars A Ascensão de Skywalker voltou a ser notícia. Depois saiu a novelização oficial do filme que deu umas reinterpretações de alguma coisa do filme, como por exemplo falando que o beijo entre o Kylo e a Rey teria sido platônico, né? Obviamente foi tão platônica aquela cena, tá? Tudo bem? E que o Imperador, na verdade, era um clone do Imperador usando a essência dele no corpo que estava se defazendo por não conter ele. Essas informações não estavam no filme, então é meio que um retcon para essas reclamações dos fãs que fazem sentido de o Imperador simplesmente estar ali. Então, olhando essas coisas, eu decidi fazer um vídeo falando todas as oportunidades perdidas que a nova trilogia de Star Wars teve. Então, vamos lá. Primeira coisa, a trilogia não foi planejada e muitas dessas coisas que eu vou falar não tinham como acontecer porque ninguém tinha pensado que ia a história pra lá, tá? É verdade que existem reportes que o Chris Terrio, quando tava lá escrevendo com o J.J. Abrams no primeiro filme, ajudando, né, na coisa do primeiro filme, teria feito um planejamento de onde cada filme teria ido. Mas o Rian Johnson, que dirigiu o segundo filme, certo? O Último Jedi, falou que ele não teve restrições, ele podia levar a história pra onde ele bem entendesse, que não tinha um guia pra ele, que ele não precisava seguir nada. Do mesmo jeito que o J.J. Abrams, quando voltou para assumir depois que o Colin Trevorrow saiu, certo? Também falou que ele tinha liberdade de fazer o que quisesse. Então cada diretor tinha liberdade para fazer com a história o que bem entendesse, o que realmente fez com que os filmes ficassem desconexos um entre o outro. Mas vamos falar das oportunidades perdidas. Bem, gente, essa pode ser uma reclamação que todo mundo tá falando, ah, o Fernando é chato, babá, 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 mas uma oportunidade perdida, sem dúvida nenhuma, é não ter visto Luke Skywalker com um sabre de luz na mão de verdade. A gente só viu num flashback e depois naquele holograma da força que no final das contas foi um pouquinho decepcionante. Porque de verdade, independente de você ter adorado o que fizeram com o Luke Skywalker ou ter odiado o que fizeram com o Skywalker, se ele tivesse ali de verdade, fisicamente, com um sabre de luz na mão e tivesse morrido heroicamente para salvar, teria agradado muito mais grande parcela dos fãs. Outra coisa que a gente não conseguiu ver é que, se a Leia era tão poderosa com a força quanto a Ascensão do Skywalker Show, por que a gente não viu ela usando a força já desde o começo? O que a gente quer dizer é que nós poderíamos ter visto a Leia sendo uma mestra Jedi. E sim, eu entendo que o falecimento dela estragou muita coisa. Como eu falei, muito disso não foi planejado. Isso não quer dizer que a gente não pôde ver, certo, uma cena mostrando de verdade a Leia como uma cavaleiro Jedi, certo, treinada. Em vez disso, a gente teve que ficar com um encaixe. Outra oportunidade perdida que a gente teve nesses filmes foi ir mais para o lado do que eles chamaram de Legends, com os antigos filmes que tinham o lore, ter sido explorado melhor dentro dessa história, colocando arcos favoritos dos fãs, como por exemplo explorado mais personagens fantásticos como Mara Jade, que nem sequer existem nessa atual trilogia, e outras coisas. Outra oportunidade perdida foi entender a ascensão do Snoke. A verdade é que aquela cena com o Imperador e um monte de Snokes em jarros confundiu as pessoas, falando, então ele era um clone, tinha vários clones, ele concordava de distância, do que explicou alguma coisa. Sem falar que, apesar de eu ter achado criativa a morte do Snoke, foi um pouquinho decepcionante. Outra oportunidade perdida foi a gente não ter visto fantasmas da força. Isso mesmo, nós não tivemos, sem ser uma vozinha do Obi-Wan Kenobi, tivemos uma vozinha do Darth Vader, mas nada de Anakin, certo? Nada de Obi-Wan, muito pouco Yoda, e gente, se vocês acham que o Yoda não vende, olha o bebê Yoda, certo? Entre outras coisas. E a participação do próprio Fantasma da Força do Luke na Ascensão do Skywalker foi pequena, então a gente teve muito pouco Fantasma da Força
nessa trilogia. Outra oportunidade perdida nessa trilogia foi entender a ascensão da Primeira Ordem. Quando a gente vê no primeiro filme, O Despertar da Força, a Primeira Ordem, a gente vê um novo império ali formado. Mas ao final de 3 filmes a gente não entende de onde eles vieram, como eles se formaram e muito menos de onde viriam os novos cruzadores que o Imperador construiu. Tudo isso ficou muito jogado na trama e a gente não entendeu que poderia ter sido um plot muito interessante. Mais uma oportunidade perdida foi ao final do último Jedi. Em vez de a gente ver o menino da vassoura, nós poderíamos ter visto uma cena do Imperador surgindo, criando a expectativa pro próximo filme e já nos preparando, e não trazendo o Imperador de volta fora de tela num jogo chamado Fortnite e simplesmente estar lá o Imperador no próximo filme. Outra oportunidade que foi perdida nesse filme foi dar mais espaço para personagens clássicos como o próprio C-3PO, o R2-D2 e o Chewbacca, que pareciam que só estavam lá, e os próprios sacrifícios que eles fazem com o próprio C-3PO acabam ficando vazios muitas das vezes, o que então poderiam ter tido participações mais interessantes nas histórias que nem eles tinham na trilogia original. Outra oportunidade perdida, que talvez seja um pouco controversa, mas que muitos fãs pediram, era que o Poe e o Finn tivessem um relacionamento maior do que simplesmente amigos. Apesar de eu ter gostado de ver o laço de amizade no terceiro filme, certo, entre eles, que ficou até legal, muitos fãs viram muito mais ali. E se você tirou o Finn da Rey para colocar a Rey com o Kylo, podia sim ter colocado o Poe e o Finn juntos, qual o problema? Outra oportunidade perdida que esses filmes tiveram foi ter desenvolvido melhor o relacionamento entre os 3 personagens principais. Quando chega na Ascensão de Skywalker, os 3 são amigos inseparáveis, autodependentes e tal, mas a gente acabou não vendo isso. A gente viu eles meio que se conhecendo, todos eles, no episódio original, mas nós não vimos a ligação dessa amizade chegando no terceiro filme, o que fez com que parecia forçado aquela amizade. Outra oportunidade completamente perdida foi nos mostrar por que a carreira política da Leia não deu certo. Quer dizer, todos nós esperávamos que ela fosse a chanceler da nova república e não a general de uma nova resistência. E os livros explicam isso, mostrando que a população teria perdido a confiança nela quando descobrisse a verdade que ela era filha de Darth Vader. Eu queria ver isso, ia ser uma história muito interessante. Outra oportunidade completamente perdida que todo mundo queria ver nessa trilogia era uma conversa entre o Kylo Ren e o Anakin Skywalker. Quer dizer, a gente viu que ele meio que falava com a máscara do avô dele, mas nós nunca pudemos ter a cena entre Adam Driver e, obviamente, Hayden Christensen, mostrando todos os erros de caminho que ambos os personagens fizeram para suas redenções. Uma grande oportunidade perdida dessa trilogia foi não ter planejado uma trilogia sequência. Como assim? Acredito que seria muito mais interessante se essa trilogia fosse um pouco mais focada nos personagens clássicos, dando cada vez mais espaço para os novos personagens que assumiriam completamente sozinhos a próxima trilogia, dando mais espaço para a gente entender melhor a história e o que aconteceu no universo de Star Wars nos últimos 40 anos. Outra oportunidade perdida reside no relacionamento de Han Solo e Leia. Um dos relacionamentos mais divertidos de toda a história de Star Wars, sem dúvida, é o relacionamento desses dois personagens. E quando vemos em O Despertar da Força, eles estão divorciados e com um filho que odeia eles. Mas a gente nunca viu o porquê. A gente nunca entendeu como o Solo falhou a família dele. A gente nunca entendeu o porquê do ressentimento. A gente nunca entendeu o porquê que simplesmente a lembrança da mãe faria com que ele voltasse. A gente não teve essa entender como a família Solo falhou. Outra oportunidade perdida foi a gente não ter visto o relacionamento da Leia e do pai dela, Anakin Vader, ser explorado. Como assim? O antigo universo expandido, que foi descanonizado na compra da Disney, tinha feito um plot muito interessante de Vader, Anakin, tentando pela força conversar com a Leia e tentar se aproximar da filha. A gente nunca pôde ver o desenvolvimento desse relacionamento entre os personagens. A última e maior oportunidade perdida foi não ter uma única cena juntando Luke Skywalker, Han Solo e Leia Organa. Quer dizer,
o trio, talvez o trio um dos trios mais famosos da história do cinema, estavam no mesmo filme e eles não dividem a cena juntos em nenhum momento. E essa oportunidade perdida não sai da minha boca, mas sai da boca do próprio Mark Hamill, que falou isso em entrevista. Bem, galera, se vocês têm alguma outra oportunidade perdida que vocês veem, deixa aqui, comenta, conversa comigo, fala o que você achou. Não tem problema se você adorou, odiou, achou mais ou menos esses filmes. A verdade é que é legal a gente respeitar a opinião de todo mundo. E se você quer conhecer um pouquinho mais da Nova Frota, entra no nosso site, nas nossas mídias sociais, para saber tudo que a gente está fazendo. E fique sabendo que nós fazemos convenções e a Star com 2020 com um ator de Jornada nas Estrelas vai acontecer no dia 29 de agosto desse ano. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais do universo de Jornada nas Estrelas, tá aí o convite. Falou, galera!